Comunicações de liderança, retomando a sessão, comunicações de liderança, alguma liderança vai ocupar o espaço? Comunicações, PDT. Chamar os vereadores, mas nós invertemos se o senhor quer usar. Tá ok. O recesso. Então. Retomando, então, a sessão, solicito, então, a retomada de seus lugares. PV? Declina. PDT? Vereador Quinho. Quer mesmo? Quer? Alô, 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 alô. Boa tarde, presidente, vereador Juarez Roy, Gilson Bamberg, que compõe a mesa, Jorginho, no apoio, assessoria da casa, colegas de plenário, pessoal do apoio e da segurança, portaria, senhores e senhoras. É importante hoje ressaltar que se inicia, através do Executivo Municipal, as inscrições para a educação infantil. É isso, né, secretário Guido? A partir de hoje que inicia as inscrições, né? 1.800 inscritos até esse momento, é isso? Né? Vai até o dia 17, nas 4 subprefeituras, e na escola Tiago Virt, na Matias Velho, e na Carlos Drummond, lá próximo lá do Márcio, lá no bairro Guajuviras, né? Em frente, né, Marcinho? Em frente. E destacar uma situação nova, e que nós tivemos o entendimento da justificativa do governo, de fazer de forma presencial essas inscrições para torná-las mais democráticas, visto que quando nós abrimos elas só via internet, as pessoas que tinham mais acesso, que tinham uma internet mais veloz, mais rápida, tinham uma certa prioridade por essa estrutura. Acho que o governo age corretamente e inova também ao colocar junto dos pontos de inscrição um apoio de gestores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que, se houver a necessidade da retirada de uma segunda via, de uma certidão de nascimento, haja essa possibilidade no ato, facilitando assim o processo de inscrição. Então fica aqui o reconhecimento desse processo novo sendo implementado e importante nessa área. Nós tantos buscamos equilíbrio. Colocar para vocês que eu até me constranjo muitas vezes de insistir com uma pauta aqui, que é na área de saúde, que é a questão da empresa que administra algumas casas de saúde do município, que é a GAMP. E sempre que eu tenho sessão, estou sendo bastante transparente com todos vocês,
Eu busco sempre me preparar. Eu acho que a sessão é o limiar, é o ápice das minhas atividades, é onde eu presto contas, onde eu manifesto o meu pensamento e os meus credos. E as questões que eu acho que são necessárias fazê-lo. E quando eu vinha mais uma vez hoje para essa casa, para esse momento, e digo, até que ponto, né, eu me torno enfadonho, até que ponto eu crio eco nas minhas manifestações, mas ao mesmo tempo eu passo a crer que essa é uma das minhas funções, uma das minhas obrigações, não posso deixar de fazer. Nós sabemos que o Executivo Municipal teve uma enorme dificuldade de encontrar artifícios, caminhos, vamos colocar assim, perdão, não artifícios, caminhos para juridicamente buscar uma mudança nessa relação, anteriormente, com muitas reuniões, buscando qualificar esse serviço. Mas, e também encontro na Secretaria de Saúde um pronto atendimento e um objetivo em comum de fazê-lo, de buscar que isso mude. Só que não dá mais, gente. Não tem mais condições. Nós não. Talvez nós aqui no nosso dia a dia, talvez nós no... O que é que tem depois, presidente Juarez? Qual é a próxima bancada? PPS. Vereador Alexandre, me cede alguns minutinhos? Para concluir? Cedo um minutinho, só que depois eu passar a palavra ao vereador Paulinho Deodé. Tá. Faço direto daí. Tá. Depois do final, deixa para ti. Algum outro partido, então, cede para nós fazer a inversão? O PP cede integralmente. Então, muito obrigado, vereador Gilson. Muito agradecido, Pateta, também. Muito agradecido. Eu não quero ser pontual. Eu não quero ser pontual aqui. Trazer caso. Olha, hoje aconteceu isso. Ontem, semana passada, aconteceu aquilo. Não quero ser. Mas me obrigo, muitas vezes, a iniciar aqui a minha manifestação com esse comportamento, com esse tipo de postura. Mais uma vez, nesse final de semana. Mais uma vez, vereador Link, esse final de semana. Para que se pudesse fazer um curativo no HPS, tinha que se comprar um esparadrapo na frente, numa casa comercial, numa farmácia. Tinha que se buscar isso. Não existia má vontade das pessoas, o material não estava disponível lá. Mais uma vez, nós tivemos um caso bem claro do seu José Elvio Meirelles, 84 anos. Desde sexta-feira no hospital, para fazer uma cirurgia de que era necessário por causa de uma fratura da tíbia. Quando uma pessoa tem uma cirurgia marcada, ela entra em NPO. Ela não pode se alimentar com nada via oral. Com 84 anos. Tu baixa na sexta para fazer a cirurgia no sábado não tem médico. Passa para a segunda, na segunda não tem médico. Passa para a terça, na terça não tem médico. Isso não é irresponsabilidade. Eu não sou da área do direito, da área policial, como alguns colegas. É omissão, crime, deve estar previsto. Eu insisto, eu acompanho as movimentações que o Executivo faz, mas nós todos temos que nos engajar nisso. Eu não posso crer, e eu sei que nós temos uma comissão de saúde que fez o seu trabalho, nós vamos ter que fazer muito mais. Nós vamos ter que evoluir muito mais. Porque não pode ser, e quando não é feita essa cirurgia, e quando é postada nas redes sociais a foto, que até para mim é difícil de assimilar, ter uma foto daquele senhor de 84 anos, tu observa a fronha do travesseiro. É roupa de cama do Mãe de Deus. E não dá mais para segurar. Não dá mais para aceitar. E naquela reflexão que eu faço antes de vir para cá, por toda a responsabilidade que eu tenho, eu me coloco, como avançar um pouco mais, além de usar esse instrumento da manifestação? É pedir que todos nós, de alguma forma, se manifestem em rede social, que todos nós busquemos os nossos conhecidos, as pessoas que podem interferir nesse processo. Não tem mais como suportar. E eu digo a vocês, talvez pela minha inexperiência, por ser um neófito na função de vereador, está me faltando ferramentas. Está me faltando ferramentas, porque se nós temos um bloqueio jurídico que impede uma ação mais rápida do Executivo, que está tentando realizar, de que forma nós podemos comover mais ainda?
De que forma nós podemos avançar? Só que é difícil para esse vereador eu receber todo dia apelos via rede social e dizer o quê? Sim, caminhei, sim, estamos lutando. Não tenho mais como me posicionar dessa forma. Esse meu desabafo, ele não me atinge diretamente como pessoa física, como família, porque tenho a condição de ter um plano de saúde. Mas eu me aproximo muito das pessoas que me permitiram estar aqui, de toda a sociedade canoense, que precisa de uma resposta. Peço reforço encarecidamente ao Executivo Municipal, à Secretaria da Saúde, que possa intervir de uma forma mais definitiva ainda, que faça se cumprir a notificação que se colocou para que a GAMP deixasse pelo menos um dos lotes. Eu não tenho nenhum prazer e tenho a possibilidade de muitas vezes ligar para alguém lá dentro, conhecido, me quebrar o galho. Eu repito, não é isso que eu quero como vereador. Eu quero que o sistema funcione. Eu quero que as coisas sejam iguais para todos, que não dependa do Quinho. Eu não quero voto por isso. Eu não quero voto para isso. Eu quero justiça social e um atendimento de qualidade para o nosso cidadão. Muito obrigado. PRB, PSD. Desculpa, eu fui lá para o outro lado. PPS primeiro. Desculpa. A palavra é o vereador Paulinho Deodé. Tá, ok. Desculpa, pulei aqui e já me atrapalhei. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, colegas da mesa, colegas funcionários e comunidade presente. E eu sempre digo, quero também saudar a assessoria, nosso assessor de bancada, Gerry, seja bem-vindo. Sem assessoria não tem gabinete, não tem vereador. Muito obrigado aos assessores de todos os vereadores. Quero, primeiro lamentar aqui, e só vou falar aqui na tribuna porque vocês vão perceber. Vocês vão perceber uma resolução da minha bancada me impedindo de poder falar por ela. É uma decisão da bancada, tem seus motivos, eu respeito. Então, por isso, eu vou ter que pedir o auxílio de colegas vereadores em alguns momentos, e desde então eu já agradeço o vereador Alexandre por ceder, para poder falar nas comunicações de liderança, secretário Guido. Eu vou ter que pedir para outras bancadas, respeitando a decisão da minha bancada. Então, mas o que me traz à tribuna, prioritariamente, é enfatizar a realização, na noite de amanhã, a partir das 20h30, simplesmente do maior evento afro-umbandista do Rio Grande do Sul. Pela 16ª edição consecutiva, nós vamos realizar um encontro das almas iluminadas, encontro esse que nasceu há 16 anos atrás, com o intuito, o objetivo de unir, de agregar, de desmistificar, de homenagear sem custo nenhum líderes religiosos que nunca receberam homenagens. Por seu trabalho religioso, seu trabalho cultural, social. Então, o ginásio dos sindicatos metalúrgicos ficou pequeno. Então, nós realizaremos no tradição que comporta em torno de 3.000 a 3.500 pessoas. Já temos mais de 200 lideranças do estado do Rio Grande do Sul, todo confirmado, de várias regiões do estado, sendo que 70 e poucas casas são aqui de Canoas, quase 100 casas, e depois as outras 100 e poucas se dividem em Grande Porto Alegre, região metropolitana, estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, São Cepé, como, por exemplo, Caxias do Sul, vários locais do litoral gaúcho, Uruguaiana, Rosário do Sul, Alegrete, todo o Vale dos Sinos tem representação, Bagé, Livramento, enfim. São várias regiões, Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio Aires, o Vale do Taquari. Tantas confirmações que a gente procurou fazer, a contemplar lideranças que ainda não tinham recebido e que são de diversas localidades do estado do Rio Grande do Sul. E a gente
não tem dúvida que esse será o maior encontro das almas iluminadas que vem a fortalecer a política de garantia do Estado laico e também de desmistificação de uma entidade que recebe tanto preconceito, na qual nós trabalhamos a visibilidade desse ritual, e também a luta por igualdade, é o que todos nós aqui queremos. Então, só queria enfatizar isso e agradecer mais uma vez ao vereador Alexandre e dizer que vou precisar das outras bancadas também. Muito obrigado. PT? Vereador Emílio Neto. Senhores vereadores, primeiro dizer ao vereador Paulinho de Odé o respeito que a gente tem pela liderança, a admiração pessoal que eu tenho por ele, como é determinado na sua luta, nas suas bandeiras, nos seus segmentos. Mas a decisão da bancada é uma decisão muito respeitosa, com muito carinho, mas nós tivemos que tomar essa decisão, porque nós não podemos alguém falar pela bancada quando diz que pode até mudar de partido, mas não muda de causa, né? Então a gente vê assim que o vereador Paulinho é forte nas suas causas e tudo mais, e nós temos reuniões da bancada, e nós temos reuniões às vezes toda semana. Inclusive na nossa decisão, nessa questão, o vereador Paulinho estava convidado, não pôde estar presente, a gente sabe da sua caminhada, o senhor está andando pelo estado inteiro, e o senhor está certo em fazer isso, porque pedra parada cria limo, o senhor está certo, mas essa foi uma decisão da bancada, desejamos todo sucesso, toda sorte para o senhor, mas a bancada tem reiteradas vezes solicitado a sua presença na executiva do partido, no diretório, e o vereador Paulinho não está podendo estar presente. Então a bancada tomou essa decisão de que o vereador Paulinho, membro da nossa bancada, que nós gostamos, que nós torcemos para que ele fique no PT, mas enquanto ele não estiver presente nos debates, nas nossas convocações e dando as devidas explicações e respeito ao partido, ele não poderá mais falar pela bancada. A bancada decidiu unanimemente isso, né? Então, mas assim, vereador, muito embora essa seja uma decisão partidária, queria te dizer que pessoalmente, e não teria por que estar falando diferente ou lhe agradando simplesmente por educação, não é esse o meu estilo. Se eu tivesse que fazer a crítica pessoal, eu faria pessoalmente, eu não faço, né? Eu faço publicamente somente a crítica política, né? Mas se tivesse que fazer a pessoal, eu faria e não faço. Eu tenho uma admiração pelo senhor, mas hoje o senhor não representa a bancada do Partido dos Trabalhadores, e o senhor, enquanto não resolver a situação interna, não falará pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós jamais pensávamos em tomar essa decisão, mas é uma decisão que nós, enquanto partido, precisamos tomar, e só estou tornando pública, jamais faria isso, porque o senhor tornou público, né, a decisão da bancada. Então, o senhor, muito embora, né, seja vereador tanto quanto cada um de nós, hoje, pela bancada, esse é o motivo pelo qual o vereador Paulinho não representa mais a bancada. No ano que vem não será o líder da bancada, porque estava definido que seria ele, não será, aliás, não será, nós vamos votar isso, né, se depender de mim, dos meus colegas, não será o líder da bancada, sequer o vice-líder, porque nós achamos que a conduta do vereador não está seguindo aqueles encaminhamentos que nós, enquanto partido, unidos, devemos tomar. Então, desejamos sucesso para o senhor, não entenda nada como pessoal nossa decisão, mas ela é uma decisão política tomada à unanimidade pela bancada, e que estou falando aos demais vereadores para não parecer injustiça, né, mas a gente teve que tomar essa decisão, porque nós entendemos que um partido deve discutir os seus problemas internamente e deve resolvê-los internamente. Quando um membro do partido não está disposto a discutir, a dialogar e a construir, ele não representa o partido, ele não fala pelo partido. Esse é o motivo pelo qual é essa decisão. Então, né, queremos dizer aos demais vereadores que aqueles que quiserem dar espaço para o vereador Paulinho, né, acho que é extremamente educado, mas nós não o faremos, nós, a bancada, não o faremos por este motivo, porque ele não representa mais e não dialoga mais com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. PRB?
pela bancada, eu cedo a palavra ao presidente da Câmara. Muito obrigado. Vereador Patrício, tem a maldade? O PTB vai querer falar? Então, o nome do... Mas eu dou a parte, vou usar um tempo ali na tribuna. Marca 10 para mim. Vereador Patrício, no exercício da presidência, vereador Bamberg, vereador Gilson, demais vereadores, assistência. Essa questão da saúde, vereador Quinho, ela é muito complexa, realmente. Assim como é a segurança pública e a educação. Às vezes nos deparamos com alguns percalços e a dificuldade do enfrentamento desses problemas graves, especialmente nessas 3 áreas, e eu tenho acompanhado o prefeito Busato em várias oportunidades e reuniões, não queria estar na pele dele, é reunião demais. Isso que ele evita, hein? Ele é informal pra caramba. E vai aqui, liga e vai. Nós fomos lá na prainha de Paquetá e deslocou todas as secretarias, 3 secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Limpeza, questões graves que aqueles moradores também querem solução. Não é, como diz o Gaudério, sangria desatada, mas eles também querem ver as suas soluções. Questão de saúde é uma coisa muito complicada. Questão de educação, os colégios, escolas São Mateus, a escola é outra, é lá da Matias? Santa Cruz e São Mateus. São umas escolas comunitárias que atendem quase 2.000 crianças e a prefeitura paga R$200. E não tem uniforme, eu estou solicitando uniforme. Mas tem os embrólios jurídicos disso aí. Ora, crianças extremamente carentes. Os colégios, as escolas lá da comunidade, a gente ajeitando daqui, nós estamos ajeitando a cancha lá com uma doação do empresário. Eles fazem pescarias, os 2 têm lago, fazem pescarias. É muito lindo ver aquilo lá. Eles não têm uniformes. Lá no final da Rio Grande do Sul, da Florianópolis da Rio Grande do Sul, lá no final, Florianópolis, né? A Florianópolis, lá no final, quando termina a cidade. Então, uma questão que o governo se debruça e busca a solução. Então, é um bombardeio de tudo que é lado, de reivindicações represadas. E eu cito o meu exemplo. Eu tive, e o suplente da época, eu acho que se preparou para assumir, fazer uma brigadeira salutar, eu tive uma isquemia cerebral, Santana, de 31 de maio de 2008, perdi a memória durante 19, 20 e poucas horas, né? E fui atendido no HPS, do HPS fui para a Santa Casa, né? E em 2008 isso. E depois fiz tratamento, não ficou nenhuma sequela, na madrugada de domingo eu fui liberado. E semana passada eu tive uma queda de pressão e minha pressão foi 5,8 por 3,2. Até achei que o aparelho estava errado, mas o aparelho não estava, porque eu levei lá para cardiologia. E depois tudo bem, fiquei até 1 e pouca da tarde lá no cardiologia e paguei os exames, né? E não se achou, minha pressão voltou ao normal, tudo bem. Agora eu fico pensando, eu podia ter morrido. E aí? Mas os médicos me liberaram lá. Cirurgia pelo IP, eu quero colocar a cabeça do fêmur, a idade pegou, eu estou cheio de defeitos. Eu quero botar a cabeça do fêmur, eu quero importado. O IP só dá um tipo. E ele não me paga a diferença, vereador Patrício. Eu tenho que abrir mão de receber do IP e pago uma verdadeira fortuna por mês para o IP. E, tu sabe muito bem disso, né, Santana? Eu ganho um pouquinho mais do que tu, viu? Mas eu pago bastante, tu também paga. E eu tenho que botar do meu bolso. Então, as injustiças, esses embrólios, essa questão, eu até agradecer ao secretário Guido, à secretária Rosa, que amanhã vão dar uma atenção especial a esse caso grave lá de Niterói. Nós estávamos conversando com o Ivo Fiorotti, demais vereadores. Essa menina, com 19 anos, foi fazer uma luta de Muay Thai e ficou entrevada na cama aos 26 anos, todo mundo errou, tem 8 indiciados, professor, colégio, escola, direção, juiz, mesário, porque era uma faixa preta com uma menina iniciante, está lá a menina
atirada numa cama por 6 longos anos, acabou a vida de todo mundo, acabou a vida da família, acabou a vida da mãe, a sala virou um hospital, ela deitada lá, eu nem quis entrar muito, entrei, eu fiquei muito chateado e ao mesmo tempo emocionado com uma coisa terrível, mas que as coberturas, as questões médicas são complexas, o que fazer, internar essa menina não, tem que atender em casa, aí é umas coisas que realmente tem que caminhar, vereador Quinho, porque nós recebemos, e aí não é, eu digo sempre, o Busato, o prefeito me cobra, às vezes eu faço uma choradeira, mas não é, eu gosto de fazer constatação. Ora, a GAMP está aí, o governo recebeu com dívida, 30, 40 milhões, aí já está devendo mais 30, 40, porque não aceita os 19, tem que pagar 10, 12, 14, já se passou 10 meses, está se movimentando. Como é que faz para tirar 3, 4 mil funcionários? Como é que faz para trocar o HPS, o HU, as UPAs, os CAPs, tudo ao mesmo tempo ou não? Como é que faz a parafernália de trocas, a questão trabalhista, os trabalhadores da saúde preocupados, tensos, pagamento atrasado? Então, realmente, nós recebemos uma herança maldita, não adianta. Questão da saúde, muito complicado. Muito complicado. E que a gente, com certeza, o prefeito está acertando, está tendo esse enfrentamento junto com a Secretaria de Saúde, com todos os demais, com a Procuradoria, um somatório de coisas gravíssimas que estavam ocorrendo no município na área da saúde, mas que só a IBS gostava de dizer que a cidade, aquela da televisão, era a cidade dos sonhos dos outros moradores que não eram de Canoas. O pessoal do Rio Grande do Sul achava que aqui era a cidade dos sonhos e não era. Aí a cidade acordou, o Busato assumiu, a população decidiu que queria uma novidade, uma nova administração, os novos caminhos. Estamos aí agora enfrentando nesses 10 meses. Quero aqui agradecer ao Busato, que vai ter um compromisso na Espanha, de 11 a 21, mas eu terei alguns compromissos também, não vou assumir, mas não se preocupe, no final do mês eu assumo a prefeitura de novo, uns 10 dias, quero ver se o Busato fique mais tempo fora, mas no final de novembro, eu até ia aceitar de qualquer jeito, aqui ia dar um jeito, porque o dia do meu aniversário, ser prefeito era uma boa, viu, Guido? Mas eu vou abrir mão, né, nesse momento, por compromissos também urgentes e agendados, né? Mas no final do mês, aí o Busato vai passar uns 10 dias em compromissos oficiais, ou não está acertado ainda, está decidindo o que vai fazer, mas aí, no final do mês, eu vou ficar 10 dias lá, conte comigo, que nós vamos... Já inaugurei a Casa de Máquinas da Matias, né, a Casa de Bombas, né, na Matias, para mim foi uma honraria, né, ter o meu nome gravado para sempre lá no bairro Matias Velho, demais vereadores, vereador Pateta, vereador Eric, Patrícia, todo mundo. Na cidade, na realidade, nós somos vereadores da cidade. Cada um tem mais um foco, mas, na realidade, nós somos vereadores, obviamente, toda a cidade. Então, eu acho que esse enfrentamento, vereador Kim, tem que ser feito, sim, por essa casa, em conjunto com o Executivo, e o senhor tem a mesma opinião, assim como a minha. A gente sabe que o prefeito está se escabelando, né? Ontem tivemos uma festa maravilhosa de comemoração do aniversário, e mesmo lá ele falou depois, em várias rodas ali, a questão da saúde, né? Embora se tenha enfrentado 150 e poucos mil pessoas inscritas nas consultas, 40, 50 mil exames, esse enfrentamento foi feito. A questão da odontologia, realmente zerada, a fila que era alta também, ainda com falta de material absurdamente até inaceitável. Mas os profissionais da odontologia estão fazendo esse enfrentamento e até comprando, às vezes, né, do próprio bolso, uma emergência, uma pequena coisa ali, um medicamento, porque amam a profissão, e isso aí é bonito de ver, mas o enfrentamento está muito pesado, o dinheiro terminou, eu digo daqui, também tivemos a reunião com o prefeito Busato, os demais vereadores participaram sobre o aeromóvel, né? E ele está debruçado em cima disso, porque o aeromóvel, se ficar, o bicho come, e se correr, o bicho pega. Milhões e milhões, e eu digo de novo daqui um desafio, se o aeromóvel é tão bom, o Quester não conseguiu vender para ninguém. E se fosse tão bom, a Espanha, país moderno, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Suíça,
Ninguém quis o aeromóvel. Ninguém quer. Mas vamos vender. O empresário rico, milionário, não quer o aeromóvel? A prefeitura vai querer? O prefeito de Porto Alegre está certo em vender a Carris. Imediatamente, aquele pepino lá, aquele prejuízo. Mas o que ganha o Porto Alegrense com a Carris? O que ganha o Porto Alegrense com a Carris? A mesma coisa. O que nós ganhamos em ter o aeromóvel? Por que nós não compramos a Sogal? Por que nós não compramos os táxis? A prefeitura compra os veículos e faz o serviço de táxi? Porque não dá. Porque é concessão, é serviço público concedido. Tem que ser através do empresário, para buscar o lucro. O município não tem. Quem vai pagar o aeromóvel? Quem vai pagar a manutenção? Quem vai pagar a passagem? A Sogal vai baixar a passagem? Não tem solução. E eu disse até ao prefeito naquela reunião, os demais vereadores, todos estavam presentes, quando a gente vai construir um prédio de 12 andares, e no terceiro andar alguém diz, mesmo com a empresa competente, o outro engenheiro diz, vai cair, prova que vai cair, tu não termina os 12, tu perde os 3 andares e constrói tudo de novo. E do aeromóvel é isso, tem que apagar essa ideia maluca, resolver, responsabilizar o contrato mal feito no TCE, responsabilizar junto ao Ministério Público e passar borracha. Aeromóvel não existe, não tem lugar nenhum do mundo. PSD, PMDB. PMDB declinou? PMDB declinou? Vai falar? Declinou. PCdoB, PTB já falou, Solidariedade. Vereador Canhoto. Tem aeromóvel? Boa tarde, presidente, demais colegas, comunidade aqui presente. Queria dar os parabéns para o PTB, a bancada do PTB, pelo evento ontem, aonde eu estive presente com o meu presidente do meu partido, Solidariedade, aonde o prefeito fez uma homenagem a esse vereador que ficou muito envaidecido, aonde ele disse que eu tive uma grande participação na trajetória dele política. E realmente, quando eu trouxe o Germano Valentim para ser o nosso coordenador de campanha para vereador. E depois, quando ele foi candidato a primeira vez dele a deputado federal, aonde nós fomos viajar esse estado todo, e a gente chegava lá nas reuniões, lá as pessoas diziam assim, mas quem é esse louco aí desse Busato? E a gente falava com um, falava com o outro. E fomos para o dia da eleição, ele fez 29 mil votos em Canoas e nós fizemos 15 mil votos fora aqui de Canoas. Isso aí eu estou falando porque é um incentivo para os nossos pré-candidatos que a gente tem aqui hoje na bancada, os vereadores que estão aqui. Não desistam. As pessoas ficam rindo às vezes, mas a gente está ali falando com um e com o outro. E o Busato fez 15 mil votos fora, sem ser conhecido. Quero deixar registrado os parabéns para o Busato também, que ontem ele estava fazendo 69 anos, né? E mais uma vez dar os parabéns para o PTB, que fez um excelente evento ontem. Obrigado. Hoje é o meu dia de pular as bancadas. PCdoB, vereador Bamberg. Senhor presidente, Juarez Roy, nobres colegas vereadores, comunidade aqui presente, nobres funcionários, imprensa, que nos traz a esta tribuna nesse momento é comungar com os problemas trazidos pelo nobre colega vereador Quinho, e precisamos sim, com todo o esforço que a Secretaria da Saúde vem fazendo, as demandas existentes, que envolve o Hospital Nossa Senhora das Graças também, o HU e o pronto-socorro, os CAPs,
e os postos de saúde, estamos cruzando uma cruzada bastante delicada na área da saúde. Sabemos que a GAMP que está aí, ela quer defender posições, principalmente o proprietário, que estão tentando enxotar ele daqui para que ele não apareça, para que se consiga negociar melhor. A gente sabe as dificuldades que o governo está enfrentando com esse cidadão. Primeira vez que eu venho falar, porque ele realmente entende que o município tem uma dívida exorbitante, que até agora não foi esclarecido nem pela Mãe de Deus e muito menos pela GAMP. Tem comentários por parte da GAMP que chega a 70 milhões, eu não consigo enxergar aonde tem esses valores. Só tenho uma certeza, este vereador está ao lado do governo municipal para o que der e vier e o que deve e tem que ser feito. Porque nós, no nosso entendimento, o proprietário da GAMP, que diz que não é proprietário, que é uma instituição, uma associação, sem fins lucrativos, e no entanto eu acho que ele está colocando lucros separados desse conjunto todo. Então acredito que nós temos que fazer um enfrentamento sim, Kim. Nós temos um cidadão médico lá do HU, se não fosse ele, e o doutor Farias, com certeza teria um problema sério naquela instituição, que ele está tapando furo de tudo que é jeito lá. E o se diz proprietário da GAMP não está se agradando muito com isso. A gente vem acompanhando e por isso esta casa deve ajudar a proteger o doutor Farias, porque realmente está empenhado em buscar uma solução mais ampla, mais definitiva, para que essa instituição realmente funcione. E o HU já começou a melhorar, só que o problema gravíssimo que estamos enfrentando é o pronto-socorro. Vereador Bamberg, o senhor me dá um segundinho? É só para fortalecer o que o senhor está falando e o vereador Kim, né, que está morrendo gente no pronto-socorro. O Vitinho, que caiu da bicicleta, filho do nosso colega Rude, ele tinha que ter feito a cirurgia às 11 horas da noite. O médico foram dormir e a 1 hora foram fazer a cirurgia. E nós tivemos que conter ele, que ele queria lá fazer uma loucura lá no pronto-socorro. É um absurdo. E sabemos que a secretária municipal está empenhada e briga e volta e meia faz enfrentamentos imensuráveis. E isso nós precisamos ajudá-la a protegê-la para que ela realmente possa dar continuidade. Porque lá para a região norte do país dizem os forasteiros. E esse é um forasteiro que veio do outro estado para o nosso estado e está querendo se alojar aí e está querendo impor algumas atitudes que a gente não sabe para onde e o que realmente ele quer fazer. Eu acho que a Comissão de Saúde, de repente, novamente tem que convidar esse cidadão para trazer esclarecimentos e a gente realmente fazer um enfrentamento mais de perto. Porque acredito eu que a secretária sozinha não vai conseguir fazer esse enfrentamento e precisamos se unir mais em torno dessa causa. Ir para outra banda, nobre colega presidente. Eu admiro o seu posicionamento, a forma contumaz que trabalha a questão das privatizações, que eu não consigo entender como aqui no nosso país as estatais não podem progredir e ter sucesso. Enquanto outros países
tem as empresas estatais, que são empresas do governo, conseguem entrar aqui no nosso estado e assumir a dianteira de algo que, no meu entendimento, é um patrimônio que deve ser protegido pelo governo. Uma estatal chinesa assumiu a S-Sul aqui no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o governo municipal de Porto Alegre quer acabar com a Carris. Eu fico olhando... Vereadora RGE. A RGE. Então, eu quero dizer, desculpe, em vez da S-Sul, que já trocou tanto que a gente hoje já é RGE. E a Carris, no nosso entendimento, foi uma empresa que praticamente nasceu com Porto Alegre. Como é que nós vamos acabar com isso? Isso é um patrimônio que, na verdade, já se teria que ser um patrimônio intocável. Se existisse uma responsabilidade real de preservar aquilo que é público. Mas, infelizmente, o nosso país está caminhando para um rumo, para um destino das privatizações totais e gerais. Eu, de repente, vou começar a defender a China aqui no Brasil. A China talvez vai ser melhor, vai conseguir transformar esse país em algo que os brasileiros não têm capacidade. Porque eu estou olhando que os forrasteiros de fora vêm para dentro do nosso país e vão aos poucos tomando conta. E os brasileiros são incapazes de construir o patrimônio real, que é o Brasil, que é dos brasileiros, e nós entendemos que o Brasil, que é dos brasileiros, deve ser administrado pelos brasileiros. Obrigado, seria isso, presidente. Obrigado. Se os senhores... assinatura aí. Ordem do dia. Requerimentos, eu já está como costume, coloco em votação, se há condições de ler os requerimentos, com exceção dos projetos de lei ou projeto de lei. Vou ler os requerimentos para discussão no final. Primeiro requerimento 209, de minha autoria, voto de louvor ao Esporte Clube Oriente. No último domingo, sagrou-se campeão da primeira taça regional Champions na categoria Sub-17, no campo do Nacional em São Leopoldo. Requerimento do vereador Patrício, espaço no Grande Expediente, no dia 16, no SESC, às 17h30, para homenagear os profissionais da área da dança. Requerimento deste vereador e do vereador Santana, que solicita o espaço no Grande Expediente para prestar homenagem à Brigada Militar pela passagem dos seus 180 anos, comemorados no dia 18 de novembro. Esses dois requerimentos já estão reservados, essas duas datas já estão reservadas naquela discussão que nós colocamos, só estamos colocando em votação. Indicação 1100, do vereador Eric Douglas, a RGE, substituição de poste na rua São Pedro Pescador, em frente ao número 1287. Nesse mesmo sentido, a indicação 1101, do vereador Eric Douglas, na Dom Pedro I, em frente ao número 287. Do vereador Bamberger, substituição também de poste na rua Santo Antônio, com a rua Matias de Albuquerque, próximo ao número 420. Do vereador Canhoto, a seguir... 4 indicações, troca de poste na Pais Lemos 300, Pais Leme 462, Pais Leme 401 e Pais Leme 440. Indicação 1107, do vereador Fiorotti, troca de poste na Curitiba, em frente ao número 258, também do vereador Fiorotti, na Rio Pardo, em frente ao número 151, a 1109, na Rua Curitiba, em frente ao número 1760, na Rua Curitiba também, com a esquina com a Rua Vacaria, na Curitiba em frente ao número 1702, na Curitiba em frente ao número 2301 e na Curitiba em frente ao número 2700 e também na Curitiba esquina com a Rua Piratini. Tem poste na cidade caindo. Na Rua Rio Pardo, em frente ao número 121, indicação 1115 também do vereador Fiorotti.
na Rua Curitiba, em frente ao número 1836, na Rio Pardo, em frente ao número 1661, na Rua Curitiba, em frente ao número 1630, na Curitiba, em frente ao número 1105, na Curitiba, em frente ao número 1958, e na Curitiba, em frente ao número 2746, na Curitiba, em frente ao número 242, na Curitiba, em frente ao número 2650, Curitiba caiu lá a iluminação toda. Na Piratini, em frente ao número 865. Na Curitiba, em frente ao número 2670. Agora, indicação 1126 do vereador Mossini, na Rua Taps, em frente ao número 398. Indicação 1127 do vereador Canhoto, ao 15º BPM. Efetuar rondas mais efetivas na Rua Iraí. Indicação 1128 do vereador Patrício, AEGE, troca de poste na Rua Palmeiras, esquina com a Rio Grande do Sul. Indicação do vereador Patrício, AEGE, troca de poste na Rua Taps, 950. Em discussão, em votação, os vereadores concordam que permaneçam como estão. A matéria já enviada aos vereadores, aprovada. Projeto de lei, já foi colhidas as assinaturas. Projeto de lei do Executivo, que autoriza a alienação de bens móveis do patrimônio municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Assina o vereador presidente da comissão, vereador Mossini, relator vereador César, Betinho, Emílio e Douglas, que é Eric e Douglas. Assino por ser legal e regimental. Nesse sentido também, Finanças e Orçamento, pelo vereador Link, relator e presidente, Patrício, vereador Márcio Freitas, vereador Mossini. Também dão parecer legal e regimental de obras de saneamento, resíduos e sólidos e obras de saneamento ambiental, no mesmo sentido pelo vereador Bamberg, como presidente, vereador Cristiano, vereador Dário, vereador Maria Eunice, vereador Paulinho Deodé, vereador Bamberg foi o relator e presidente. Também no mesmo sentido dão parecer legal e regimental. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final, adequando as regras gramaticais, bem como a técnica legislativa. Em discussão, votação, aprovado. Inclusão na ordem do dia. Só um segundinho. Mas já estava no requerimento. Estamos em recesso. Do que é essa comissão? Temos um requerimento do vereador Quinho, que apresentou o pedido de título de cidadão canoense ao ex-vereador dessa casa, Valmor Solano Herman. Então, vamos formar a comissão. Vereador Bamberg, vereador Alexandre, vereador César, vereador Cristiano. Ah, desculpa. Ah, eu estou lendo. O uso do cachimbo me torna, né? Vereador Quinho, então eu faria a sugestão do senhor. O senhor quer participar da comissão? São 3 vereadores. Vereador Bamberg. Quem mais? Vereador Alexandre. Ah, vereador Alexandre. Então tá. Escolhido, então. Explicar. Ata 89, discussão e votação. Os vereadores concordam, permanecem, estão aprovados. Não tem que escolher presidente? Não. Recesso. Vereador Kim. Tem presidente, né?
Tá. O presidente aqui e o Alexandre relator. Tá. Senhores, retornando então à sessão, vamos resolver um pequeno impasse. Como eu já expus algumas vezes, a minha experiência, né, muitas vezes me engana aqui, né? Como o senhor diz que o cachimbo às vezes ele entorta a boca, né, e fica o hábito. E como o vereador Ivo demonstrou interesse, e se ele ratificar o interesse, seria muito uma bela indicação. Tá ok, vereador Ivo? Tá. Então eu sugiro, então, vou ter essa petulância, vereador Bamberg, presidente, vereador Alexandre, relator, então. Tá ok? Acordo, então. Explicações pessoais? Não tem ninguém? A condição legal de encerrar a sessão? Ninguém inscrito, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.